Ok, pessoal, voltei para a gente poder terminar a nossa última parte do retrato publicitário, que é o tratamento dos olhos e daí a finalização da imagem, acrescentando um pouquinho de nitidez. Então, aqui o que a gente precisa fazer agora é só finalizar clareando um pouco os olhos. Isso porque é o seguinte, mesmo que os olhos dela já sejam claros, né, é muito importante que a gente entenda que a parte onde se realça uma imagem é onde ela tem mais foco. Então, onde tem mais foco, você precisa criar mais atenção para aquela parte. E num retrato, a parte que é mais, que aonde está o foco são os olhos. Então é muito importante que os olhos estejam bastante realçados e num nível que as pessoas prestem bastante atenção nele. Então isso que eu vou fazer aqui agora é só uma finalização em cima dos olhos. Existem várias maneiras de ressaltar os olhos. Você pode fazer isso pintando parte por parte, você pode fazer isso pintando de branco, você pode fazer isso de uma série de maneiras. Eu vou fazer de umas duas, três aqui só para mostrar para vocês, mas daí depois vocês podem escolher qual vocês quiserem. Eu vou fazer a minha, mas eu vou fazer umas duas aqui só para vocês entenderem como é possível fazer esse realce dos olhos. Então a primeira coisa que eu quero fazer é clarear os olhos, né? Eles estão um pouquinho escuros, né? Eles ficaram um pouquinho escuros no processo. E ela tem uma vantagem aqui muito grande, né? Eu não preciso tirar as veias dos olhos aqui nem nada, porque eu não preciso tratar, né? Então, se aqui, por exemplo, o olho ficasse um pouco nuviado, um pouco acinzentado, eu teria que deixar isso mais branquinho e também tirar as veias vermelhas que ficam nos olhos, né? Aqui no caso dela, ó, essas veias são muito fraquinhas, né? Então não teria necessidade. Mas se você quisesse fazer esse tratamento, né, tirar essas veias, então você também poderia, né, com o Healing Brush mesmo, tá? Pega o Healing Brush e aí lembra de você ficar, e aqui em vez de Current and Below, colocar All Layers, tá? Então você vai colocar All Layers, só que aqui tem uma manhãzinha, tá? Então, em vez de você deixar ele normal assim, que ele vai acabar clonando de um lado para o outro, você muda esse modo aqui para Lighten. O que significa isso? Significa o seguinte, que se você tirar uma amostra de uma parte escura e tentar pintar uma parte clara, ele não vai deixar, porque ele só vai pintar se a parte for mais clara, da onde você tirou a amostra. Então ele só vai pintar se a parte que você tirou a amostra for mais clara do que a parte que você quer. Então, por exemplo, eu quero tirar essa veia dessa que está aqui. Se eu selecionar uma parte escura e tentar pintar uma parte clara, ele não faz diferença, ele não dá certo. Ele vai tentar realçar as partes mais claras a partir de uma parte escura, isso não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Selecionar uma amostra de uma parte bastante clarinha, para você não ter, para daí você poder fazer isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, não é o Spot Healing, tá? É o Healing normal. Vai tirar uma amostra aqui da parte branca. Quando você tirar uma amostra da parte branca, daí você vai pintar em cima só da veia que você tem, que ele vai tirar só a veia e não vai mexer no resto, ó. Você vem aqui, vai pintando em cima da veia, ele tira a veia branca. A veia vermelha, perdão. Tá vendo? Você vai fazendo isso, ó. Você vai tirando as veiazinhas aqui. Ó, lembrando, Lighten, Sample All Layers, porque eu quero que ele leve em consideração todas as minhas layers que eu tenho prontos até agora. Tá bom? Aí você vai deixar esse ajuste num layer separado. Mas aqui, como o caso dela é muito fraquinho, né, não tem a menor necessidade de fazer isso daqui, porque seria só mais uma coisa que você teria que fazer manual e isso atrasaria o seu trabalho. Então não precisa fazer, tá? No caso dela não precisa fazer. Mas se você tiver aí uma pessoa que tem bastante veias nos olhos, eu, por exemplo, eu sou uma dessas, tá? Eu tenho bastante veias nos olhos e invariavelmente quando tem um retrato meu eu preciso fazer esse ajuste. Então você teria que tirar essas veias através do healing, lembrando em modo Lighten, né? Em vez do modo aqui tá normal, que geralmente ele fica no modo normal, você mudaria para modo Lighten, porque o modo Lighten diz para o Photoshop exatamente isso. Ó, eu quero pintar alguma coisa escura a partir de uma amostra clara, mas eu só quero que pinte as partes escuras. Então eu só quero que você clareie as partes escuras. Eu não quero que você mexa nas partes claras. Por isso que ele não mexe no restante do branco e só mexe naquela partezinha da veia. Eu vou remover essa layer porque foi só uma amostra do que dá para fazer com essa coisa dos olhos aqui. Então tá bom. Então eu vou criar uma nova layer aqui também para mostrar um outro tipo de ajuste que algumas pessoas fazem, tá? Algumas pessoas fazem isso aqui que eu vou fazer agora. Elas pintam de branco, mas elas não pintam de branco essa parte preta, tá? Porque a parte preta dos olhos aqui, você não vai pintar porque você não quer alterar. Ela é preta para todo mundo, tá? Ela não tem outra cor a não ser isso. Outra questão é que você não pode pintar na borda dos olhos, tá? A borda dos olhos ela é mais escura. O que você quer pintar é só essa parte interior que está aqui, tá? Então tem algumas pessoas que usam esse processo, né, mais ou menos nesse sentido aqui. Pega um brush
pequeno, né, suave, pinta de branco, né, pega o branco que está aqui embaixo, para você pegar o branco você aperta o D no teclado, aí ele transforma em preto por cima e branco por baixo. Aí você aperta o X no teclado, ele inverte as duas cores, tá vendo? O X ele colocou o branco por cima e o preto por baixo. E aí você pinta em volta dos olhos, tá? Você pinta em volta dos olhos. Mas isso tem duas questões envolvidas aqui. A gente está bem, bem perto aqui da imagem. Repara que a gente está até em covil aqui, ó. Parece até um fantasma, mas isso aqui é o fotógrafo fazendo a foto dela. Ó. Olha que coisa maluca. A gente está vendo dentro dos olhos dela aqui o fotógrafo. Então, o que você tem que fazer aqui é tornar isso mais claro, tá? Então, o que você vai fazer é pintar de branco em volta só dos olhos. Mas olha só qual que é a questão que eu quero falar. A questão é a seguinte, a questão é direcionamento da luz. Como isso aqui é uma situação controlada de luz, né? Então eu estou vendo aqui os flashes que foram utilizados para fazer a luz, então eu não tenho nenhuma luz atravessando da esquerda para a direita, eu não tenho nenhuma luz da direita para a esquerda, então isso não está interferindo, por exemplo, na claridade dos olhos. Às vezes isso acontece, né? O olho fica brilhando um pouco mais de um lado, fica um pouco mais escuro do outro, então você teria que acompanhar esse tipo de iluminação se acontecesse, tá? Você não pode simplesmente pintar do jeito que você quer, você tem que prestar sempre na iluminação que você tem em volta. Então o que eu vou fazer aqui é só realmente pintar de branco, em volta do olho, tá? Simples assim, tá? Não vou fazer nada além disso. Então eu tenho aqui o modo normal no pincel, opacidade, flow, tudo normal. Aqui tal, então eu vou lá para pintar de branco, ó. Tá aqui, ó, eu pintei de branco em volta aqui. Foi demais, tá vendo? Não pode ir muito na borda ali. Bom, a partir disso, aí você tem que trocar o modo de camada que você quer. Pode ser o modo overlay, pode ser o soft light, mas eu prefiro o modo overlay. Aí você troca para overlay. Esse modo fica, obviamente, muito claro, mas a gente usa o nosso melhor amigo, e o nosso melhor amigo é opacidade. Você vai lá e troca a opacidade, deixa a opacidade bem pequenininha, bem mais baixinha, 50% de opacidade. Tá legal. Então tá vendo, isso é um modo fácil de você fazer isso, né? Não dá para replicar de um olho para o outro, porque a posição do olho, a distância, às vezes isso realmente não fica tão bom assim. Então o ideal é que você faça de novo o desenho, mas como é um desenho simples, né? Então você pode fazer de novo aqui, não tem problema nenhum. É só você pintar bem em cima agora aqui, ó, de onde você quer, ó. Pronto, como já está setado ali a configuração, você não tem muito trabalho não. Pronto, finalizou. Então, você teria finalizado aqui dessa maneira os olhos. Esse é um jeito, né? Então é com pincel branco, né? Então realce olhos com pincel. Então esse é um jeito de fazer esse ajuste. Só que esse ajuste, ele cria uma diferençazinha aqui na mesclagem de cor, tá? Como eu não mescla direito da maneira como deveria mesclar. Então não é um jeito que eu gosto muito de fazer, tá bom? Então tudo bem, você pode fazer, assim, no geral, poucas pessoas percebem a diferença entre uma coisa e outra, mas para ficar mais perfeito tem um outro jeito. O outro jeito é você usar o nosso querido e famoso já entre nós aqui, o 50% de cinza, né? Então eu vou pintar com uma cor sólida aqui, que é o 50% de cinza, né? Para pintar com 50% de cinza, eu tenho 80, 80, 80. Então só para vocês entenderem aqui, eu vou remover esse layer aqui que a gente não está usando por enquanto, tá? Legal, então eu pintei com 50% de cinza. Eu vou deixar a máscara ativada para vocês entenderem o que eu quero fazer. Legal, então o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o modo de mesclagem. Se eu mudar o modo de mesclagem para overlay, ele vai tornar essa camada invisível. Isso a gente já viu antes, tá? Então no modo overlay ou no modo soft light, ele deixa isso invisível, tá vendo? Ele some com 50% de cinza, hard light, tudo que tiver aqui, ó, nesse meio, ele remove os 50% de cinza. Então isso quer dizer o seguinte, se eu colocar um outro modo de camada aqui, como por exemplo o Color Dodge, ele vai clarear muito a minha imagem, tá vendo? Ele dá um clarão na minha imagem. Só que ele dá um clarão em tudo, né? Em pretos, em brancos, em cores, em tudo. Ele dá um clarão enorme, incluindo os olhos. Tá vendo como os olhos ficaram muito realçados? Sim, mas acontece que eu não quero o resto da imagem, eu quero só nos olhos. Legal, então o que eu posso fazer? Pintar essa máscara de preto. Então como que eu pinto de preto? É só eu olhar para cá e ver que a cor preta está embaixo. Ah, se a cor preta não está embaixo, se tiver uma cor aleatória, qualquer outra cor, aperta a letra D no seu teclado. Ele vai colocar as cores branco e preto para você ali. Então aperta o D no teclado, põe o branco e o preto. Se ele não inverteu as cores para você, você inverte apertando o X no teclado. Pronto, segura o Alt, aperta o Backspace e aí ele pinta tudo de preto e aí ele esconde, porque o nosso conceito de máscara é bastante simples. Preto esconde o que você fez e branco revela. Como eu quero revelar o que eu acabei de fazer, eu vou fazer o quê? Vou colocar a cor branca aqui agora, apertei o X para inverter, coloquei a cor branca, vou pegar um pincel fininho, bem pequenininho, e agora eu vou passar em volta dos olhos onde eu quero fazer o realce. Simples assim. Vou passar em volta de onde eu quero o realce. Legal.
Aí passa, ó, pera que agora eu passei errado, aqui só um minutinho, vou dar um Ctrl Z, vou voltar de novo, tá? Vou passar aqui de novo, passei por baixo, meu computador ficou um pouquinho lento, ó. Aí, tá pintando aqui agora. Pronto, vou passar de novo mais uma vez, porque o computador está um pouco lento, ó, vai lá. Passando real. Só que agora ele está realçando de uma maneira diferente. Ele está realçando tanto os brancos quanto os pretos. Então ele faz um realce mais preciso do que eu tinha antes, tá? Então esse aqui pode ser o meu primeiro ajuste, tá? O meu primeiro ajuste em cima dos olhos. Eu vou ter o segundo agora, que é a partir desse centro aqui, tá? Então esse é o meu primeiro ajuste. Então eu vou fazer dois ajustes nos olhos. Agora eu vou pintar essa segunda parte que está aqui, só para eu fazer bonitinho. Então, vamos pintar bonitinho, vai, meu querido. Aí, pronto. Aí pintei lá bonitinho. Lembrando que eu não posso pintar até a borda do olho, né? Então eu fiz aqui o ajuste. Tá vendo? Ficou demais. Não ficou muito bom, porque foi demais. Então eu trabalho com a minha opacidade, reduzo a minha opacidade lá para um nível bem pequenininho, não precisa ser muito não, pode ser uns 40%. Ficou muito mais interessante. Eu prefiro o realce mais assim. Ele fica com uma cara muito mais realista do que o branco. O branco parece que fica muito esfumaçado, parece uma cor meio esfumaçada, não gosto muito não. E assim parece que ele realça todas as cores. Ainda não está tão legal, porque preciso mais do realcezinho ali no centro do olho. Então esse realce aqui que a gente acabou de fazer, eu quero fazer, eu fiz aqui, então eu já remesclei com as cores, mas agora eu quero fazer aqui bem pertinho da borda do centro do preto, tá? Mas eu não quero preto, tá? Não quero que mexa com o preto. Mas eu vou fazer aqui exatamente a mesma coisa. Então eu vou simplesmente duplicar esse layer, dupliquei o layer, Ctrl J, Ctrl ou Command J, tá bom? Dupliquei a layer, mas eu não quero mais essa máscara não me interessa, então eu vou pintar de preto. Para pintar com a cor de cima, Alt Backspace. Para pintar com a cor de baixo, Ctrl Backspace. Se você tiver no Mac, Command Backspace. Então eu vou clicar em cima da máscara e vou pintar de preto. Command Backspace ou Ctrl Backspace. Pronto, eu removi. Então eu vou tirar essa letra aqui de baixo só para você entender. Ó. Esse aqui é o ajuste de fora. Tá? E esse aqui vai ser o ajuste de dentro. Ajuste de dentro. Mas não é de dentro dessa parte preta aqui do olho, não. É dessa parte que está logo aqui do lado, tá? Bem pequenininho aqui do lado. Então esse é o ajuste que eu vou fazer aqui agora. Só que esse eu vou precisar depois fazer uma outra coisinha, porque senão acaba interferindo aqui no preto, daí não dá tão bom assim. Então eu vou pegar um brush aqui e com um clique só, pode ser um clique só, eu vou clicar aqui mais no centro, só para fazer esse realce. Ó. Dei uma realçadinha aqui no meio. Pronto. Legal. Uns 2, 3 cliques aí funciona, tá vendo? Pode ser só, se você tiver caneta, dá uma segurada nela e faz uns círculozinhos rápidos. Se for com o mouse, pode ser assim também, ó. Você clica e aí segura um pouquinho e pronto, faz esse realce. Legal. Só que isso acaba ficando muito forte, porque acaba interferindo em cima do preto. E eu não quero que interfere em cima do preto. Lembra que a gente acabou de usar no vídeo anterior um efeito do Blend If? Ó, eu não quero que interfere no preto. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. É só você clicar no FX, Blending Options, ou então você clicar direto aqui do ladinho do layer duas vezes e abrir o modo de mesclagem do Blend If. Tá vendo? Vamos lá. Duas vezes. Então ele está aqui já no Blending Mode, que é no Color Dodge. E aí eu tenho o Underline Layer. Então todas as coisas que estão embaixo eu não quero que interfere no preto. Tá vendo? Se eu tirar tudo aqui, eu não quero. Então eu quero deixar lá assim. É só eu clicar com o Alt, separar esses dois sliders e fazer a transição de maneira mais suave. Ó. Olha lá o preview. Põe de volta. Olha lá, ficou bem legal, tá vendo? Só que ele interfere somente naquela parte de fora e não interfere muito para dentro. Pronto, faz esse ajuste. Então isso aqui é o que a gente acabou de fazer para fazer o realce dos olhos da modelo. E está finalizado o nosso retrato publicitário. Então, olhos. Está aqui. E o que foi feito nos olhos foi isso. Tem tanto dentro quanto fora, só que aí na parte de dentro, do ajuste de dentro, eu fiz com o Blend If para não mesclar, para não interferir nesses pretos dos olhos que são importantes. E aqui no ajuste de fora eu fiz um realce nas cores dos olhos dela. Tá legal? Então eu posso até diminuir um pouquinho para não ficar demais aqui, para não ficar muito falso. Joia, tá finalizado o nosso retrato. Tá? Então se eu quisesse fazer o retrato do realce com os olhos com pincel, poderia ter feito assim, mas eu prefiro usar o Color Dodge, usar o 50% de cinza com Color Dodge, que daí ele fica muito mais bonitinho, muito mais interessante. Tá? Então eu vou apagar esse realce dos olhos com pincel aqui, que não me interessa mais não, tá? Então tá bom, tá finalizado o nosso retrato. Agora o que a gente precisa fazer é só realmente finalizar o finzinho do retrato, só para terminar o retrato. Deixar tudo isso com um pouco mais de nitidez, justamente porque
a foto às vezes parece que tá tudo nítido, bonitinho e tal, mas se você usar um efeito no Photoshop que é do Unsharp, ele acaba tirando e deixando as coisas mais realçadas e mais bonitas. Então eu gosto de usar esse Unsharp para finalizar. Acontece que o Unsharp ele é destrutivo, então não tem jeito. Então eu vou ter que criar uma nova layer com todas essas coisas que tem por cima aqui, né? Eu prefiro finalizar com o Unsharp destrutivo, porque depois se eu não quiser voltar, é facinho de refazer. Então eu vou criar uma nova layer com todos os ajustes que eu acabei de fazer. Lembra como é que é? Segura o Ctrl, o Alt e o Shift e aperta a letra E. Se for no Mac, segura o Command, Option, Shift e aperta a letra E. Então vamos lá, Ctrl, Alt, Shift, E. Então ele criou uma layer para mim com tudo que já foi feito, então nada me interessa, não vou ver mais nada aqui embaixo. Vou fazer só a finalização do meu retrato, que é no filtro Unsharpen e Unsharp Mask. Legal, então eu não quero Sharpen em todos os aspectos da imagem, eu quero somente em algumas partes que são mais interessantes. Então, de repente, eu não quero, por exemplo, que faça o Unsharpen na pele dela, eu quero somente em alguns outros lugares. E eu quero que cria um pouco mais de nitidez nas coisas. Então, por exemplo, vamos prestar atenção onde tem bastante textura, né? Principalmente na parte da boca. Olha como a boca já está bastante realçada. Eu vou tirar o preview, ó, e aí olha só como parece que estava embaçado isso daqui, e aí quando você recoloca novamente, você percebe que a boca fica muito mais nítida, muito mais bonita, muito mais realçada. Às vezes pode até aumentar um pouquinho, para deixar isso ainda mais intenso, porque depois você pode até controlar a opacidade se você quiser. E aí você faz esse Unsharpen para finalizar. Os olhos, as sobrancelhas, né, ficam muito mais nítidas, né? Se você tirar aqui o preview, você vê que a sobrancelha parecia até que estava um pouco embaçado. O boné dela, que tem esses pelinhos, por exemplo, vai ficar muito mais nítido, muito mais interessante, muito mais bonito. Ó. Tá vendo? Ó? As partes dele que são nítidas, ó, ficou bem mais legal. Então você dá um OK. E aí, por último, para terminar, você mascara. Só que acontece que eu não quero mascarar tudo que eu não quero, porque é muita coisa. Eu só quero esse realce em algumas partes, né? Principalmente nas sobrancelhas, nos olhos, na boca e no boné dela. Então é mais fácil eu pintar o que eu quero do que eu não pintar o que eu não, do que eu pintar o que eu não quero. Então, para você criar uma máscara negativa, ou seja, para você criar uma máscara que já vem pintada de preto, antes de você clicar no botãozinho da máscara, segura o Alt. Aí você pinta, ela vem preta a máscara, tá vendo? Então ele não está aplicando efeito em lugar nenhum, não tá vendo? Lembra? Qual é o conceito de máscara? Preto esconde, branco revela. Então aqui está escondendo tudo. Então eu vou pegar meu brush, simples assim, e aí eu vou pintar em cima das partes que me interessam dar realce. Então aonde que me interessa dar realce? Me interessa dar realce na boca, em algumas outras partes por aí. Então vamos lá. Então pego o branco, modo normal, Flow Opacity em 100%, né, tudo certinho, para a gente ter o pincel com toda a capacidade dele, e aí eu vou pintar nas partes que me interessam para deixar isso ainda mais nítido. Né? Então, vou fazer essa nitidez aqui na boca, vou fazer aqui nos olhos, né? Bacana, na sobrancelha, aqui também nos pelinhos da sobrancelha, que são bem interessantes. Mas eu não quero fazer na pele, porque eu tive todo o trabalho para suavizar a pele, para deixá-la com textura, né? E mesmo assim remover outras partes, então eu não quero. Eu quero nos cílios é bem importante, os cílios ficam bem marcadinhos, ficam bem legais. Né? Bem interessante, bem bonitinho. É só uma finalização. Ó, o cabelo está fora de foco, então não quero fazer isso no cabelo. Então o cabelo está naturalmente na foto em fora de foco, não quero fazer. Então vou fazer aqui no boné dela, nas partes que do boné que estão em foco, só para a gente poder finalizar. Aqui, maravilha. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que a gente terminou. Então tá, bem simplinho mesmo, assim, nada, muita coisa, né? Só uma finalizadinha mesmo, assim, para deixar a imagem com aquele aspecto, sabe, aquele detalhe que você fala, nossa, mas por que a imagem daquela pessoa tem aquele detalhe? Qual que é o detalhe? O detalhe às vezes é esse Unsharpen. Olha a boca, presta muita atenção na boca, a boca estava um pouco embaçada, aí você coloca agora, tá mais nítida, os olhos a mesma coisa, e aí é isso, tá pronto o retrato publicitário, pode salvar o seu trabalho, eu já tinha salvado várias vezes, se você não salvou, você não faça isso, salve o seu trabalho várias vezes, então vamos revisar o que foi feito, né? Para a gente revisar o que foi feito, desde o princípio, a gente tinha essa imagem, e a partir disso nós equalizamos o tom da pele, removemos as marcas, fizemos a separação de frequência da pele para poder fazer a suavização que foi feita aqui, aplicamos um efeito de 3 dimensões na luz e na sombra, que é o Dodge e o Burn, né? Então realçamos a luz e realçamos as sombras para criar este efeito. E por último, nós fizemos um realce
nos olhos, e essa foi a parte de tratamento. E aí, para finalizar, usamos uma nitidez um pouquinho maior para finalizar, principalmente na boca e nos olhos e nas sobrancelhas, que são as partes que mais me interessavam nessa imagem de serem realçadas. E está pronto o nosso retrato publicitário, com um tratamento bem interessante, bem bacana, e bem fácil, se você for pensar bem. Aqui a gente está demorando bastante para fazer cada uma das etapas, porque eu estou mostrando como é que funcionam cada uma das ferramentas. Mas quando você pega o jeito, isso acaba se tornando bastante rápido, mesmo as partes que são mais complicadas, como por exemplo fazer a separação de frequência e daí usar o mixer, mas são partes rápidas. Então, se você levar em consideração que uma foto publicitária dessa é para uma campanha, né? Então é para um trabalho longo, é para um trabalho importante, então você trata uma imagem dessa em 1h30, 1 hora mais ou menos por aí, você leva para tratar um retrato desse, e eu acredito que seja um trabalho muito rápido para o resultado que acaba produzindo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os vídeos, os trabalhos, as aulas de retrato publicitário. Eu acho que fica um resultado muito interessante, fica bem bonito, chama bastante atenção e vai ajudar vocês aí a melhorarem os trabalhos que vocês têm, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.